Glória a Deus. Convido os irmãos a se colocar de pé. Amém. Nós vamos orar nesse momento e cremos que Deus vai falar com nós essa noite. Amém? Oramos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Sabemos, Senhor, que Tu já está nesse lugar. Ó Deus, sentimos a Tua presença nessa noite, Senhor, e Te pedimos agora, Pai, usa o Teu Filho, Senhor, que o Senhor venha trazer graça, sabedoria, Senhor, sobre a vida dele, Pai. Fala com a Tua igreja, Senhor, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Primeiramente, agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer ao pastor Michel, ao nosso líder de jovens, Moisés e Sandrine. Esse cara aí, gente, ele ora pela gente 6 horas da manhã, antes da gente acordar. Como é que a gente não vai trabalhar para ele também? Mas primeiramente, trabalhar para Jesus. Amém? Vou falar um pouquinho de Pedro, sobre a história, um pouquinho de Pedro. Não tá fácil, estou com as perninhas tremendo. Mas vamos lá. Vamos fazer alguma coisa para agradar a Jesus, amém? Capítulo 4, versículo do 18 ao 20. Qual livro, mano? Mateus 4, desculpa. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Todo mundo já sabe, irmãos, que Pedro e André, eles, naquela época, era a forma deles ganhar o pão deles. Igual a gente sai para trabalhar e ganha o nosso pão. Era a forma deles, era o trabalho deles, né? E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. Pelo meu entendimento, pelo que eu entendi dessa palavra, o que Jesus quis dizer com pescador de homens? Era buscar almas para Jesus ao reino, né? A aplicação prática que eu meio que dei uma anotada. Obedecer ao chamado é como lançar redes, mesmo sem garantias. O fruto está na constância, amém? Aleluia! Vamos agora para Mateus 15, versículo do 28 ao 31. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? O que eu entendi aqui dessa palavra, irmãos? Que Pedro duvidou de Jesus. Pedro teve medo. E Pedro olhou para o lado, por isso que ele caiu, amém? Mas mesmo assim Jesus estava lá para estender a mão para Pedro. E é assim com a gente, irmãos, não é diferente. Às vezes a gente olha para o lado, às vezes a gente não toma o café 100%, mas Jesus está sempre nos estendendo a mão. Glória a Deus! Aleluia, Senhor. Vamos lá agora para Lucas 23, do 60 ao 62. Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Aqui a gente julga Pedro, né, irmãos, que ele negou Jesus. Mas quantas vezes a gente nega Jesus no nosso dia? Quantas vezes a gente, às vezes, deixa de vir para o culto para olhar um programa que a gente gosta da TV, né? Em nome de Jesus. Vamos para o próximo.
Atos 5. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, Atos 5, desculpa irmãos, do 14 ao 15. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Eu entendi dessa palavra, apesar de todos os erros de Pedro, dele ter duvidado de Jesus, dele ter negado Jesus, mesmo assim, a sombra de Pedro curava as pessoas. Porque Pedro tinha, como é que eu posso dizer, irmãos? Pedro tinha, ele acreditava em Jesus, com o mesmo defeito, mas a gente também tem defeitos hoje. Amém? Irmãos, é mais ou menos isso que eu quero entregar hoje. É a minha primeira pregação, não está sendo fácil, mas eu tenho certeza que hoje Jesus está feliz comigo. Porque eu venci os meus problemas, todos os meus problemas que eu tenho de vergonha, de timidez, eu venci e hoje estou aqui, adorando o Senhor. E eu prometo que eu nunca mais vou me desviar de Jesus. Se o pastor me permite, eu quero fazer uma oração. Amém, glória!